A paz do Senhor, meu amado, minha amada, é um prazer muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita é postarmos comentário de mais uma das nossas lições, a lição de número 3, aí da CPAD, lição de adulto, de 17 de outubro de 2021. Hoje nós temos uma lição maravilhosa que vai tratar da conversão de Saulo de Tarso. Esta lição é uma continuidade das lições que nós temos visto até aqui. Estamos no início desse trimestre, estamos na terceira lição desse quarto trimestre. Na lição de número 1, nós aprendemos um pouco sobre o mundo do apóstolo Paulo. Na lição da semana passada, nós vimos aqui Saulo de Tarso, o perseguidor, e hoje nós iremos estudar um pouco sobre a conversão de Saulo de Tarso. Uma lição muito importante, porque nós sabemos, aqueles que são leitores da Bíblia, sabemos muito bem quem foi o Saulo que, ao se converter, passou a usar o seu nome Paulo. E nós sabemos o quanto Paulo ele foi útil na obra de Deus enquanto apóstolo dos gentios, e a grande obra que Deus fez por intermédio do apóstolo Paulo. E hoje nós iremos ver exatamente sobre a conversão de Paulo. Nós vimos Paulo como um perseguidor, como falei na lição passada, e nós vamos ver hoje Paulo enquanto convertido. A conversão de Paulo, de Saulo. E é importante nós observarmos que Deus ele tem um projeto na vida de cada um dos seus filhos, e daqueles que são chamados por Deus, muitas das vezes nós não compreendemos, mas existem pessoas que se mostram, se revelam inimigos do Evangelho, avesso ao Evangelho, até mesmo perseguidor dos cristãos. Mas quando Deus ele tem um propósito na vida do homem, e o homem ele se rende ao propósito de Deus, ele abre o seu coração para Deus, Deus pode transformá-lo e pode usá-lo como um vaso de bênção nas suas mãos. Foi exatamente o que aconteceu com Saulo ao ter esse encontro com Jesus a quem ele perseguia. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja o nome do Senhor. Essa parte do texto está no capítulo 9 de Atos, o verso 3 e o verso 4, ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou estar explicando agora. A verdade prática nos apresenta o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e ação do homem. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse texto ele nos apresenta uma verdade que deve ser colocada em prática, que aqueles que são verdadeiramente convertidos, que se convertem a Cristo, que são vencidos por Cristo, é necessário que eles experimentem o processo da salvação, e dentro desse processo aqui é apresentado a importância do arrependimento por meio da fé em Jesus Cristo. Há uma completa transformação que fala exatamente desse processo de regeneração, e também essa transformação ela vai atingir tanto o pensamento quanto a vontade e a ação do homem. Eu acho isso muito importante porque aqueles que se dizem alcançados pelo Evangelho, aqueles que se dizem transformados por Cristo, eles devem se certificar se de fato eles estão sendo transformados de uma forma completa. Aqui o comentarista da lição ele coloca a transformação do pensamento, da vontade e da ação. Então é necessário que a nossa mente ela seja alcançada pelo Evangelho, que nós possamos ter uma mente renovada, uma mudança de pensamento que reflita o nosso encontro com Cristo, mas que não fique apenas no pensamento. Existem muitos que são intelectuais do Evangelho,
que são intelectuais do cristianismo, mas que o seu encontro com Deus, o seu pretenso encontro com Deus, só está no nível da intelectualidade, só está no nível mental. Agora ele defende, ele prega, ele lê toda a cartilha do Evangelho, ele realmente expressa um pensamento cristão, mas não basta pensar cristão. É necessário agir cristão, sentir-se cristão. Então a verdadeira transformação do homem que tem um encontro com Deus é uma transformação no pensamento, sim. É uma mudança na nossa maneira de pensar, mas também é uma mudança na nossa vontade. Não é só querer fazer o certo, é fazer aquilo que é correto. Não é só querer fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Porque uma coisa é querer, outra coisa é o efetuar. E a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer, que é a ideia do pensamento, Deus transforma, como também ele opera o realizar, ou seja, ele opera na nossa vontade. Então é necessário que a transformação que nós alcançamos em Deus, ela seja manifesta na mudança do nosso pensamento, mas também na mudança da nossa vontade. E uma vez que a minha vontade é mudada, como o mundo saberá? Como eu expressarei que eu tive um pensamento mudado e que a minha vontade foi mudada? Eu vou expressar isso através das minhas ações. Não basta ficar teorizando, mentalizando, não basta dizer, não, eu tenho a vontade de fazer, sendo redundante, a vontade de fazer a vontade de Deus, não basta isso. É necessário que haja uma praticidade na nossa vida cristã. E aí o comentarista ele é muito feliz quando ele coloca que essa completa transformação, ela não está apenas no nível da intelectualidade, não atinge apenas a mente e não apenas também a vontade, mas ela também atinge a ação. Ou seja, a mudança de Deus na nossa vida muda a nossa mente, muda a nossa vontade e isso se materializa nas nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho, um perseguidor dos seguidores de Cristo, que ele chamava de seita, os do caminho. Porém, quando ele é alcançado por Cristo, que ele tem esse encontro com Cristo, há uma mudança na sua mente. Ele muda o conceito em relação aos cristãos. Ele muda a sua vontade, agora ele não tem mais vontade de perseguir os cristãos. E ele também muda as suas ações. Agora, ao invés de perseguir, ele agora vai pregar o Evangelho e agora ele vai ser perseguido. Então isso mostra o poder transformador do Evangelho. E é importante nós termos em mente que somente Deus, por intermédio da sua palavra, do seu Espírito Santo, só Deus é quem pode causar essa transformação na vida do homem. Não é simplesmente o homem sentar e calcular e dizer, a partir de hoje vou mudar minha maneira de pensar, vou mudar minha vontade, vou mudar minhas ações. Não, tudo isso é uma obra do Espírito Santo. Mesmo porque a salvação ela é pela graça, ela não é por obras. Compete ao homem dar uma resposta à graça de Deus por meio da fé. Que a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Então o que é a fé? A fé é a resposta da parte do homem à graça de Deus para ser salvo. Porém a salvação, o mérito de salvação é totalmente de Cristo. Não há nenhum mérito humano. É Cristo quem opera, é Cristo quem efetua a salvação em nós. Compete a nós, pela fé, compete a nós, como eu creio no livre-arbítrio, no uso do livre-arbítrio, compete a nós responder pela fé a Deus, permitir que a fé seja gerada, que é algo também que vem de Deus, permitir que essa fé seja gerada em nós e que nós venhamos a dar uma resposta à graça de Deus por meio da fé, nos dobrando ao senhorio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
foi exatamente o que aconteceu com Saulo de Tarso na sua conversão. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo de número 9, o verso 1 ao verso 9. Não vou adiantar além desse texto para não entrar na lição da próxima semana. Que na próxima semana nós estaremos vendo a vocação apostólica, a vocação de Paulo. Essa semana a proposta é mostrar a conversão de Saulo. E na próxima semana nós já vamos ver agora Paulo e a sua vocação para ser apóstolo. Bem, então o que nós temos aqui no primeiro verso do capítulo 9 de Atos? Nos diz o seguinte o texto: E Saulo, respirando ainda ameaças, aqui Saulo, esse nome aqui desse judeu zeloso pela lei, esse fariseu, esse grande sábio, esse grande intelectual, até então aqui nós estamos o chamando de Saulo. Quando ele se converte, ele aposta do seu nome Paulo para poder alcançar os gentios. Seu nome, no caso, aí ligado à esfera grega, mas isso a gente vai ver depois com detalhe. Mas aqui nos apresenta que Saulo, o perseguidor, ele respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles da seita, ou daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Então aqui após a morte de Estevão, levanta-se uma grande perseguição contra a igreja, e Paulo estava presente na morte de Estevão, e agora ele ganha todo um fôlego e todo um zelo sem entendimento, pensando ele estar prestando um serviço para Deus. E Paulo então ele se dirige aos chefes da sinagoga a fim de obter autorização para perseguir todos aqueles seguidores de Cristo, os chamados do caminho, a fim de prendê-los e levar tanto mulheres quanto homens, levarem presos para Jerusalém, para serem julgados, para serem açoitados, e alguns deles, quem sabe, até serem mortos. Então era isso que Paulo está fazendo aqui neste momento aqui. E diz aí o verso 3 que indo, ele após receber essa autorização ali, no caso daqueles do sumo sacerdote, dos chefes religiosos e com influência política, ele leva essas cartas com a finalidade de trazer então os cristãos presos. E aí o verso 3 é onde começa aí a mudança na vida de Saulo. Diz que no verso 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, para onde ele se dirigia, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. Então acontece agora um evento sobrenatural, até então não visto por Paulo, não experienciado pelo homem, exatamente no momento quando Paulo está indo a caminho de Damasco para trazer preso os cristãos que ali ele encontrasse. E aí o texto vai dizer, como nós lemos, que de repente, subitamente, ele é cercado por um resplendor de uma luz dos céus. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque essa luz nós sabemos muito bem que é a glória do próprio Deus, que é o próprio Deus, o próprio Cristo ressuscitado, que agora aparece para Paulo. E a ideia aqui de ser cercado, isso aqui eu acho algo assim que tem uma profundidade espiritual muito grande, porque Paulo ele foi cercado, o texto deixa bem claro, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. Sabemos que a ideia de ser cercado é você não ter para onde fugir. Estar cercado é estar preso, é não ter como escapar. E agora Saulo, até então conhecido como Saulo, ele começa agora a ter o encontro com Deus, e a primeira coisa que vem ao meu coração ao meditar nesse encontro
de Paulo com Deus, ou melhor, de Deus com Paulo, de Cristo com Paulo, é que ele foi cercado. O grande homem, o grande perseguidor, o grande sábio, o grande Paulo, a grande autoridade Saulo, agora se vê totalmente cercado, se vê totalmente vulnerável diante do resplendor da luz que o cerca. E a vida de Paulo, ela foi mudada exatamente a partir desse momento que ele foi cercado. E aqui eu trago o entendimento para a nossa reflexão de que a mudança na vida do homem, a transformação, a verdadeira transformação na vida do homem e da mulher que tem um encontro com Cristo, daquele que de fato ele foi alcançado pelo Senhor, começa exatamente quando ele se sente impotente diante de Deus, quando ele é vencido por Deus. A Bíblia diz que de quem o homem é vencido, ele se torna servo ou se torna escravo. Se você é cercado, entenda aqui cercado como vencido, se você é cercado pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Se você é cercado por tudo aquilo que representa o pecado, pela ganância, pelo ódio, pela amargura, pela falta de perdão, por aquilo que você é vencido, você se torna escravo. Se você é vencido pela bebida, você é escravo da bebida. Se pelo cigarro, você é escravo do cigarro. Se pela prostituição, você é escravo da prostituição, etc. Se pela religião, você é escravo da religião. E se você é cercado por Cristo, você se torna servo de Cristo. Se você é vencido por Cristo, você troca de Senhor. Você deixa de ser servo do pecado e passa a ser servo de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele era cercado pela religião. Ele era um servo da religião, um servo da lei, um servo da Torá, um servo da filosofia, um servo da intelectualidade. Mas agora, quando ele é cercado por essa luz, tudo que ele é, tudo que ele tem, é levado cativo à luz de Cristo. E eu acho isso muito importante, por quê? Porque seria bom que todos nós tivéssemos em nossa mente essa verdade, essa realidade, de que o nosso verdadeiro encontro com Cristo é quando nós nos vemos totalmente cercados por Cristo, totalmente vencidos por Cristo. E sabemos que essa experiência ela não acontece necessariamente quando nós passamos a frequentar uma religião. Essas pessoas que estavam 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos dentro de uma igreja, mas ainda não foi cercado por Cristo. E nós vamos ver aqui a sequência de fatos que aconteceu na vida de Paulo, que começou com esse cercamento. E lembrando que a ideia de cercamento dentro da própria história, da historiografia, o período de cercamento fala quando o homem ele passa a ter a propriedade privada da terra. Ele cercava aquela terra para dizer-se proprietário daquela terra. Então, quando o homem ele é cercado por Deus, e de fato ele tem uma verdadeira experiência de conversão com Deus, ele passa a ser uma propriedade de Deus por meio desse cercamento espiritual. Mas muitos têm vivido na religião, na religiosidade, têm estado presos na cerca da religião, mas ainda não estão presos na cerca do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo. E eu acho bem interessante, eu li certa vez, algo que me chamou muita atenção, fazendo assim um paralelo com aquilo que às vezes a religião faz, colocando cercas para que o seu adepto fique ali dentro e não saia da religião. Aí inventa-se muitos preceitos de homem, muitas cercas para fazer com que essa pessoa ela não saia. Porém, eu li algo há muito tempo atrás, só lembro o conteúdo, não faço nem ideia quem é o autor desse pensamento, mas algo que marcou a minha vida,
há mais de 30 anos atrás, quando eu li a seguinte expressão, que o que segura um boi no campo não é a cerca, mas é exatamente o capim, é o pasto. Que segura um boi, ou uma vaca, um animal, dentro de uma cerca, não é a cerca, é exatamente o pasto, o capim. Então não adianta nós colocarmos cercas em volta das pessoas se elas não estiverem encontrando alimento espiritual para as suas almas. Elas acabarão se rebelando e arrebentando as cercas e procurando um outro espaço. E feliz desses que conseguem se libertar e vá buscar o alimento em Cristo. Então aqui eu já deixo um conselho para você que é líder, para você que é pastor. Ao invés de estar preocupado em colocar cercas no rebanho, dê alimento ao rebanho. Grave isso, que segura o rebanho não é a cerca, é o pasto, é o capim, é o alimento que o rebanho encontra. Se o rebanho ele encontra o alimento, ele não se vê tentado a sair do espaço para um lugar onde ele não vai encontrar alimento para a sua sobrevivência. Portanto, aqui, voltando ao que nós estamos falando, para não divagarmos, a experiência de salvação de Saulo, ela começa exatamente quando ele é cercado. Uma luz dos céus cerca Saulo. E aí, na sequência, olha o que nos diz o texto. Ao ser cercado, o verso 4 diz o quê? E caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia. Assim que Saulo foi cercado, o texto apresenta que ele caiu em terra. Isso também tem uma lição muito importante. É claro que isso aqui aconteceu com Saulo de modo real, de modo literal, como alguns dizem. Eu não gosto dessa expressão, que eu entendo literal como outra coisa, como aquilo que não necessariamente seja real, já que a literatura cria realidades. Mas essa experiência aqui de Saulo, ela foi uma experiência real. De fato, ele teve essa experiência de ver essa luz, de ouvir a voz de Deus e de cair por terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, não sei se foi do cavalo, de uma mula. O que me interessa aqui é que após ser cercado, eu diria o quê? Que é a primeira perda de Paulo para o mundo, a primeira perda para a religião, a primeira perda para si mesmo é se ver cercado. Porque alguém que está cercado, ele está preso. Então a primeira santa derrota de Saulo enquanto pecador, a primeira batalha, vamos dizer assim, que o diabo perde na vida de Saulo é quando ele é cercado. E após ser cercado, Paulo então ele cai por terra. Isso é muito importante nós observar que é necessário que quando o homem de fato ele é cercado por Deus, que ele se veja impotente diante da grandeza de Deus, que ele se desarme e que ele caia por terra, caia do seu orgulho, da sua prepotência, da sua autoconfiança, do autoconceito de si mesmo e se ver preso de Cristo. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, nas Escrituras, ele se declara um prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele foi cercado, ele caiu por terra como sinal de ser totalmente vencido por Cristo. E na vida espiritual, no mundo espiritual, isso também acontecia com Paulo. Paulo havia sido vencido por Cristo, havia sido dominado por Cristo, caído por terra, a fim de viver uma nova vida para Cristo. Que isso também esteja acontecendo na tua vida, ou que tenha acontecido na tua vida, e caso não tenha,
você deve se preocupar em ter esse encontro com Cristo, em ser cercado pelo amor de Deus, em cair por terra, despojar-se do velho homem para levantar-se como uma nova criatura. Então vamos ver a sequência daquilo que acontece na conversão de Paulo, que até então conhecido como Saulo. Ele é cercado por uma luz, ele cai por terra, e ele ouve uma voz, que era exatamente a voz de Jesus. Foi cercado, caiu por terra, e ouvir a voz era exatamente para que ele tivesse consciência do que estava acontecendo com ele, de quem o cercou, quem o havia vencido, quem o havia jogado por terra e quem estava o chamando para uma nova obra. Eu acho, gente, isso tão fundamental, tão importante, que muitas das vezes nós pertencemos a uma religião, nós estamos na igreja enquanto organização, mas porque nós ouvimos a voz do homem, o pastor deu um discurso muito bonito, fez uma propaganda muito bonita do reino dos céus, e lá ele acabou me convencendo, e eu acabei me tornando um religioso, passei a frequentar, quem sabe até me batizei, eu até me tornei, quem sabe, uma liderança dentro daquele grupo religioso. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção aqui nesse texto, todas as coisas me chamam a atenção, mas uma coisa que eu quero destacar é porque Paulo, ele precisou ouvir a voz, e era a voz de Cristo. Exatamente para que ele não tivesse dúvida de quem o havia vencido, de quem o havia cercado, quem o havia jogado por terra e quem estava chamando para se tornar o seu apóstolo, para se tornar o seu discípulo, o seu seguidor. Então você tem que ter consciência plena de quem é que te chamou, onde você estava, onde você está agora e quem de fato te chamou. Será que você foi simplesmente convencido pelo discurso do pastor, do teu pai, da tua mãe, de um padre, de um guia espiritual? Ou de fato você ouviu a voz de Deus? Deus tanto ele fala no espírito do homem, ele fala na mente do homem, como também ele fala através das suas escrituras. Ele fala também através dos seus servos, sim. Mas o que a gente tem percebido é que muitos têm ouvido a voz de homem e não ouvido a voz de Deus, mesmo porque muitos daqueles que se dizem portadores da voz de Deus, portadores da mensagem de Deus, estão falando de si mesmos. Eles não falam, não se preocupam em ouvir de Deus para transmitir ao rebanho. Então a conversão de Saulo, ela é uma conversão genuína, porque além dele ser cercado, além dele cair por terra, ele ouve então a voz de Deus, a voz de Cristo. E diz o texto que ele ouviu uma voz e essa voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui é importante nós observarmos que o Senhor, ele conhecia Saulo. Ele chama Saulo pelo nome. Ele chama Saulo pelo nome. E eu acho isso tão importante, gente, tão importante. Por quê? Porque no reino de Deus eu sempre costumo defender, eu sempre costumo dizer que Deus, ele trabalha com a individualidade de cada um dos seus filhos. A individualidade. Infelizmente, isso é característico da religião. A religião, ela costuma uniformizar as pessoas e nivelar as pessoas, como se as pessoas elas tivessem que perder a sua identidade. Não, todos têm que ser nivelados, você tem que perder a sua individualidade para que todos sejam igualmente nivelados. Vamos dizer assim, a nível de religião,
uma vez que todos devem estar debaixo da bandeira da religião. Porém, nós vamos observar que quando Saulo ele tem um encontro com Cristo, ele tem... Deixa eu só ver algo aqui. Quando ele tem esse verdadeiro encontro com Cristo, Saulo, Deus ele não aparece para Saulo, Jesus ele não aparece para Saulo, simplesmente de uma maneira anônima, ignorando a pessoa de Saulo. Não. Ele vai chamar Saulo pelo nome. E isso eu acho muito interessante, porque aqui é o que eu buscar aqui para trazer para vocês, porque o próprio nome Saulo, essa versão do nome Saulo, que é um nome de origem hebraica, é um nome bíblico, como nós sabemos, isso mostra exatamente Saulo enquanto um judeu, um nome hebraico. Esse era o nome judeu de Paulo, era Saulo. Então esse Saulo agora, ele passa a ter esse encontro com Deus e o Senhor o chama pelo nome. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que o Senhor, ele conhece cada um dos seus filhos. A Bíblia diz que há um só rebanho, há um só pastor, e que Deus, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Então Deus te conhece pelo nome. Talvez você pertença a um grupo religioso, um grupo expressivo, que o pastor nem saiba o teu nome e a maioria dos irmãos nem sequer saiba quem é você. E você se preocupa com isso, que é natural do ser humano, querer o reconhecimento, porque nós somos seres sociais, gregários, necessitamos do outro e do reconhecimento do outro. Porém, eu quero te dizer que no reino de Deus, a nossa maior preocupação é de que nós sejamos conhecidos por Deus. É de que Deus ele nos chame pelo nosso nome. Deus ele não vai te chamar pelo apelido. Ele não vai te chamar pela sua posição financeira, social. Não. Deus ele nos conhece pelo nome. Isso para mim é marcante na vida de Paulo e na conversão de uma pessoa. Não pense você que por mais humilde que você seja, que Deus ele confunde o teu nome com o nome de outro. Não, Deus não te confunde. Deus tem milhões de filhos, porém de cada um ele sabe o nome. Ele relaciona pessoalmente com cada um de seus filhos. E Deus jamais ele esquece o nome dos seus filhos. Então aqui voltando ao texto, Saulo então, ele ouve essa voz dos céus, Saulo, Saulo. Havia outras pessoas ali com Saulo? Havia. Porque ele comandava homens, havia pessoas sob a sua liderança. Porém aquela voz, ela se dirigia a Saulo. Aquele encontro era o encontro de Deus com Saulo, do Cristo ressuscitado com Saulo. Por isso que a voz ela é dirigida para Saulo. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós temos que ter a nossa experiência de salvação. A experiência de salvação, ela não é em série, no sentido, não, Deus chama em série, aí vai no bolo todo mundo, e aí Deus nem sabe quem foi que veio para ele. Não é assim que acontece. A experiência de salvação do teu pai foi de teu pai, de tua mãe foi de tua mãe, de teu filho, de tua filha foram deles. Do teu pastor foi a experiência do teu pastor. Você tem que ter a tua experiência com Deus. Você tem que se relacionar com Deus. E não só ter no passado, você tem que continuar em relacionamento, em experiência com Deus. Então ouve a voz, Saulo ouve a voz de Cristo. Saulo, Saulo. E aí faz uma pergunta.
por que me persegues? Olha, isso aqui agora começa a mudar o foco de Paulo, porque até então ele pensava estar perseguindo os seguidores do Cristo, do que se dizia Cristo, do Nazareno. E a Bíblia deixa muito claro que quando Saulo fazia isso, ele fazia no seu zelo, pensando estar prestando um serviço para Deus. E agora ele se encontra numa situação, depois de cercado por Deus, depois de cair por terra, ele ouve a voz de Deus, ele escuta o seu nome, e essa voz que ele ouvia do céu dizia: vem, por que você está me perseguindo? Ora, mas Saulo não estava perseguindo, não era a seita dos do caminho, não eram os cristãos. Paulo agora ele vai ter uma mudança de mentalidade, nós falamos isso no início. Ele vai ter uma mudança na sua consciência, porque ele percebe que aquele povo que ele perseguia, na verdade, era um povo que tinha dono, era o povo de Deus. E ao perseguir aquele povo, ele estava perseguindo o dono desse povo, o Deus desse povo, que era Jesus. Então, diante daquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teria que dar uma resposta para Deus do porquê da perseguição, o porquê ele estava fazendo aquilo. Mas olha o que Paulo vai responder. E ele disse: quem és, Senhor? Quem és? Quem está falando comigo? Aí ele ouve aquilo que ele jamais imaginava. Qual é a resposta que ele vai ouvir? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, para Saulo, as coisas mudam de maneira radical, porque ele não poderia negar a experiência que ele estava vivendo, não poderia negar que estava cercado por uma grande luz, que havia caído por terra, que ouvia o seu nome. E ao ser arguido, ao ser questionado por que estava o perseguindo, isso a voz que dizia para Saulo, ele pergunta quem é que está falando. E essa voz vai dizer: olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E é claro, Paulo sabia muito bem, porque ele foi contemporâneo, podemos dizer assim, dentro desse contexto de Cristo. Ele sabia muito bem quem era Jesus, o que aconteceu com Jesus. Ele sabia muito bem o que pregavam os seguidores de Cristo. Então agora ele vai ter que admitir que Jesus não está morto. Porque ele muito bem sabia que Cristo havia morrido, mas que se pregava a ressurreição de Cristo. E agora o próprio Cristo ressurreto aparece a ele e diz: olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, aquele que vocês mataram, mas eu estou vivo e sou eu quem falo contigo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo, de fato, ele é totalmente, vamos dizer assim, rendido por Deus. E aí Jesus, ele traz uma expressão, depois de se apresentar a Paulo, e diz o seguinte: olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti resistir a Deus. Porque a ideia aqui de resistir, de recalcitrar contra os aguilhões, que Paulo agora, ele estava agora preso por Cristo. E difícil era ele ignorar, ele escapar das mãos de Deus. Era duro para ele, era difícil ele ignorar a realidade na qual ele se encontrava. Duro é para ti não ceder
resistir, obstinar-se contra os aguilhões. E agora, diante dessa sua rendição, ou dessa sua captura por Deus, podemos dizer assim, capturado por Deus, mas capturado pelo amor de Deus, no amor de Deus, diz o verso 6 que ele, Saulo, ele tremendo e atônito disse: Senhor, já desde o início ele já reconhece aquela voz como sendo a voz de Deus, e agora ele diz Senhor, só que agora ele sabe que esse Senhor é o próprio Cristo. Ele vai dizer: Senhor, que queres que eu faça? Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque Saulo, que até então sabia muito bem o que ele queria fazer, que era prender-os do caminho, ele agora é totalmente vencido por Deus. E aqui nós falamos que a verdadeira conversão, a verdadeira transformação, é a transformação no pensamento, na vontade e na ação. Paulo, que até então, antes do encontro, sabia muito bem o que estava fazendo, o que pensava, sabia muito bem qual era a vontade, que era prender os cristãos, qual era a ação que era para ser feita, era concretizar essa ordem de prisão, ele sabia muito bem. Só que agora, quando ele é convertido, quando ele recebe, tem esse encontro com Cristo, há uma transformação no seu pensamento, na sua vontade e na sua ação. Que ele vai dizer exatamente, e disse-lhe, ele vai tremendo, mostrando a total perda das suas estruturas, do seu controle emocional, a perda do domínio, da direção da sua própria vida. Diz que ele tremendo e atônito, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Porque o que eu vim fazer, eu agora não tenho mais, não quero mais fazer, eu não sei mais o que fazer daqui para frente. Isso aqui nos traz um entendimento espiritual muito profundo, porque muitos estão na igreja, dizem servir a Cristo, e parece que eles já têm consciência plena de tudo que eles têm que fazer. Não estou dizendo que você deva estar na igreja e andar no escuro, não é isso que eu estou falando. Nós lemos as Escrituras exatamente para conhecermos a vontade de Deus. O que Deus queria, o que Jesus queria que Paulo fizesse, estava exatamente em entender as Escrituras, em entender a voz de Deus. Mas também é necessário que nós tenhamos consciência que a vida espiritual não é algo que eu deixo traçado, totalmente já pré-estabelecido, que eu vou fazer isso hoje, amanhã eu faço aquilo, aquilo outro, até Jesus voltar. Não é assim que funciona a vida espiritual. Eu já tive muita experiência na minha vida espiritual para poder falar com propriedade que nós não podemos enquadrar Deus, enquadrar a vontade de Deus dentro das nossas vontades e até mesmo dentro das nossas experiências, das nossas vivências cristãs. Aqueles que buscaram mais a Deus, que estudaram mais a palavra, eles conhecem sim um pouco de Deus. Mas chegar ao ponto de você determinar como será a sua vida espiritual, como deverá acontecer ou deixar de acontecer na sua vida espiritual, isso é muita pretensão, muita carnalidade e muita falta de direção divina. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como um vento. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Você sente o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele nascido do Espírito. Então tenha muito cuidado, tanto você membro, quanto você que é pastor, você que é líder, tenha muito cuidado quando a sua vida espiritual, aquilo que você tem que fazer, parece que você já estabeleceu tudo, já está tudo estabelecido e nada é passível de mudança. Tem pessoas que não mudam, tem pessoas que, por exemplo, ela não se deixa admoestar,
Elas não se deixam aconselhar, elas não mudam de pensamento. Não, eu aprendi que é assim e nem sabe de quem aprendeu. Na maioria das vezes aprendeu do homem e não de Deus. É claro que Deus nos ensina através de homens e mulheres usados por Ele, mas nós somos tendentes a encaixotar a vida espiritual, achando que as coisas elas vão sempre andar por uma única direção. E aí nós tomamos um caminho e muitas das vezes Deus está nos levando para outro caminho, que é o vento do Espírito. Mas nós decidimos, nós determinamos, nós demarcamos como deve ser a nossa vida com Deus. E aí nós ignoramos que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem dirige a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito não tem nada a ver com eu pré-estabelecer, ou a religião pré-estabelecer o que eu tenha que fazer, ou tudo aquilo que eu deva fazer no meu relacionamento com Deus, como se nós fôssemos autônomos, ou autômatos, melhor dizendo. Como se nós já tivéssemos uma cartilha que eu tenho que seguir à risca essa cartilha, que é o manual de como relacionar-se com Deus. A Bíblia nos ensina sim. E a cada momento nós vamos mudando a nossa percepção de Deus, os tesouros insondáveis de Deus são revelados para nós, tanto nas Escrituras, na Bíblia, quanto na natureza, através de outros irmãos, amigos, ou até mesmo através do ímpio, Deus nos ensina. Porém, é necessário que nós entendamos que nós não temos total consciência da vontade de Deus para a nossa vida. Eu penso que um dos grandes enganos de uma liderança, um dos grandes enganos de um membro, de um liderado, é achar que ele já domina a vida espiritual. É achar que ele tira de letra a vida espiritual e que ele já sabe o que fazer a cada dia. E não depender da direção de Deus. O que Saulo está passando para nós é exatamente que ele agora ele não sabe o que fazer. É uma nova vida, é um novo Senhor que ele encontra. Ele agora não é mais Senhor, não é mais servo da lei. Ele não é mais escravo da religião, não é mais escravo do homem. Ele agora é escravo de Deus, ele é servo de Cristo. E ele vai dizer, atônito, sem força, que queres que eu faça? E aí o Senhor lhe responde, disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Imagine como Saulo, um homem que sabia o que fazer, sabia o que queria, que comandava, que ensinava, que direcionava, agora ele está totalmente vulnerável. E a voz dos céus, a voz de Jesus diz, olha, você vai levantar agora, você vai entrar na cidade. E para ele levantar e ir para a cidade, ele teve que ser conduzido por alguns, porque nessa sua queda, ele havia também perdido a sua visão. Então, tu vai levantar, você vai entrar na cidade e lá vai ter alguém que vai te dizer o que você tem que fazer. Ou seja, uma pessoa agora totalmente dependente de Deus, ou dependente do outro, daqueles que Deus usou nesse processo aqui de conversão de Saulo. Aí o verso 7, e os varões que iam com ele, a comitiva que estava com Paulo indo para Damasco para buscar os cristãos, diz que aqueles varões que iam com ele pararam espantados ouvindo aquela voz, mas não vendo ninguém, somente Paulo. A experiência era para Paulo. Aquele era o encontro de Paulo, de Saulo até então, seu nome judaico, religioso Saulo, de Tarso. Então eles ouviram a voz, porém não vendo ninguém. É o que nos diz o verso 7. E Saulo levantou-se da terra para sair por ordem da voz, e abrindo os olhos, o resplendor da glória foi tão grande que ele fecha os olhos, e quando ele abre os olhos, diz o seguinte, ele não enxergava.
Ele abriu os olhos, porém não tinha mais visão. Ele não enxergava ninguém e, guiando pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aqui me chama a atenção porque o texto da lição ele vai encerrar aqui e vai deixar a gente com água na boca, mas é para a próxima lição. Eu quero chamar a tua atenção aqui no verso 8, que Saulo então, depois da sua queda, ele recebe a ordem para levantar, ele dá o primeiro passo para a sua restauração, que é levantar. Ele levantou-se da terra e ele abre os olhos. Porém, ao abrir os olhos, ele não enxergava. E esse é um passo também na conversão, na transformação da vida de Paulo. Por quê? Porque a ideia de Paulo terem os seus olhos materiais, os seus olhos físicos cegos, ele abriu os olhos, ele ter perdido a visão material, era exatamente o caminho para ele poder enxergar no mundo espiritual. Ele vai receber a visão física depois? Sim. Ele vai receber, ele vai voltar a enxergar. Mas diz o texto que durante 3 dias ele ficou sem ver nada. E nesses 3 dias ele não comeu e nem bebeu. Certamente não é porque faltava comida. Era uma experiência que ele estava vivendo com Deus. Quem sabe era o seu jejum, o seu momento de experiência com Deus. Perdeu a visão desse mundo e aí perder a visão física. É uma referência em ele perder a visão da religiosidade, perder a visão carnal, perder a visão para o pecado, para o mundo, para que ele pudesse receber uma nova visão. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele compreende tudo, mas de todos ele não é compreendido. E a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. E aqui era necessário que Paulo ele perdesse, ao perder a visão física, em termos espirituais, isso simboliza que Paulo perdia também a visão para o mundo, que Paulo perdia a direção da sua vida, uma vez que os olhos é a candeia do corpo. Isso mostra que, estando cego, ele não se guiaria mais. E quando ele recuperasse a sua visão, mesmo a sua visão física, ele teria uma nova visão espiritual. Ele não seria agora conduzido por vista, mas ele seria conduzido pela luz que havia o cegado, pelo próprio Cristo. Isso é muito profundo, você pode glorificar a Deus por isso. Isso alegra a minha alma, isso alegra o meu coração, em saber que é necessário que nós venhamos a perder a visão deste mundo, para podermos enxergar no mundo espiritual. Quantos estão dentro da igreja? Quantos estão no ambiente cristão, mas que ainda não foram cegos por Deus, para obter uma nova visão? Continuam se guiando segundo a vista dos seus olhos e não sendo guiados pela fé. Isso tem acontecido, infelizmente, até mesmo com lideranças que continuam carnais, seguindo a vista dos seus olhos e não a visão de Deus. Quantas vezes aqueles que verdadeiramente receberam de Deus uma nova visão, por exemplo, um pastor, um membro da igreja que tem uma nova visão da parte de Deus, que eles trazem uma visão para a igreja, mostrando algo que vai fazer com que a igreja ela marche triunfante. E às vezes aqueles que ainda são carnais não conseguem acompanhar a visão do pastor. Ah não, pastor, isso não vai dar certo não. Que bem tem, são pessoas para torcer e dizerem que não vai dar certo. Não apoiem a liderança, não, isso não vai dar certo. O senhor está muito animado, o senhor está muito animado com isso. Não é bem assim a realidade, acorde para a realidade. Ou às vezes um irmão mesmo, sem nenhuma influência na igreja,
traz uma visão para o grupo, para a liderança. Ô meu irmão, o seu irmão está sonhando demais. Isso é uma utopia. Porque às vezes aqueles que estão julgando a liderança, julgando o irmão, que tem uma visão de Deus para o trabalho, para o bom andamento da obra de Deus, eles não conseguem ver na dimensão espiritual. E é necessário, não que nós venhamos a perder a visão no sentido físico, mas é necessário que nós venhamos a perder a visão para esse mundo e que nós possamos receber olhos espirituais, que os nossos olhos sejam ungidos com o colírio de Deus, como está lá retratado em Apocalipse 3. Uma igreja lá, ela se achava que enxergava, mas ela era cega. E Deus ali aconselha essa igreja que adquira colírio para que ela possa enxergar. Então Saulo, ele perde a sua visão física. Ele perde também a sua visão para a sua vontade. E lá na próxima lição nós vamos ver agora um Paulo que recupera a sua visão física, mas que também tem uma nova visão espiritual. Então nisso consiste a conversão de Saulo. Então que nós também tenhamos a mesma experiência de sermos cercados, vencidos por Deus, cairmos por terra, ouvirmos a voz de Deus, começarmos agora a andar na direção de Deus, perder a visão de nós mesmos e receber uma nova visão para andar no mundo espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. É uma lição maravilhosa, é um texto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, aí nós vamos então para aí a introdução da lição, o comentário, aquilo que a lição ela tem para nos apresentar. Bem, aí na introdução da lição nos diz o seguinte: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Saulo ele foi em lugares onde nenhum outro apóstolo conseguiu ir. Porque Deus ele preparou Saulo no mundo espiritual, mas também a própria formação de Saulo, tudo aquilo que ele havia recebido desde a sua adolescência, tudo aquilo foi utilizado para a glória de Deus. E aqui eu abro um parêntese para dizer que Deus ele vai te chamar dentro daquilo, a partir daquilo que você tem, só que tudo isso vai ser colocado, vai ser submisso à vontade de Deus. Então Deus ele quer te usar com aquilo que você tem, porém primeiro você tem que ser vencido por Deus, para que Deus te use naquilo que Ele quer e a partir daquilo que Ele te deu. Lembrando que tudo que nós temos, a nossa intelectualidade, os nossos bens, a posição social, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Reconheça tu ou não, o que você tem foi Deus que te deu. Ele que te dá a vida, Ele que te dá a saúde, Ele que te dá a inteligência, Ele que te dá a força, Ele que te dá as oportunidades. Louvado seja Deus. Bem, então Saulo, ele se tornou um grande defensor do nome de Cristo. E nessa lição nós vamos ver como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca de nosso Senhor no caminho para Damasco. De um modo poderoso, Jesus chamou a razão e ao entendimento de Saulo. E este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Ele se dobrou ao poderio de Cristo. Aí o primeiro tópico da lição, eu vou pontuar alguma coisa que o comentarista aqui apresenta, uma vez que eu já fiz um comentário do texto, que é a leitura bíblica em classe, que é a base da lição, que é o mais importante da lição, é o texto bíblico. Primeiro tópico, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Então foi um ato da graça de Deus, a conversão de Saulo. Primeiro subtópico, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco.
surpreendido pelo resplendor dos céus, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego, como nós já falamos. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Saulo, ao ouvir sobre a mensagem, aqueles que pregavam o evangelho, ele não se dobrava a Deus. Aqui o comentarista ele faz essa leitura que eu achei muito interessante, que se pelos argumentos humanos, racionais, Saulo ele não ouvia, não queria ouvir do Cristo crucificado, agora essa luz que ofuscou a sua visão e que o derrubou por terra, foi o próprio Senhor, trouxe o próprio Deus falando com ele, e foi o suficiente para a sua conversão. Então, cada um, na sua experiência com Deus, terá uma forma, terá o seu encontro com Deus. O encontro que Deus quer ter com você pode não ser o mesmo que ele vai ter comigo. Deus trabalha individualmente e com experiências individuais com cada um daqueles que ele chama. Então, Paulo agora, Saulo de Tarso, essa luz que vai ofuscar os seus olhos, vai trazer a voz que vai impactar a sua vida, que vai mudar a sua vida quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós vemos todo aí o diálogo de Saulo com aquela voz com Jesus. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo teve esse encontro com Jesus. Esse encontro mudou a vida de Paulo, a vida de Saulo, seu nome judaico. Subtópico 2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém enquanto seguidor de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casa sacerdotal, Saulo havia pedido carta das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor agora em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente em sua direção. Ou seja, Saulo, por ser intelectual, um grande religioso, ele não deixava se convencer por meros argumentos ou por argumentos de homem. Ele não deixava se convencer apenas ouvindo a palavra de Deus. E foi necessário que ele tivesse uma experiência sobrenatural para ele reconhecer que Deus era Deus, que Jesus de fato era o Cristo que eles haviam crucificado, e ele agora estava vivo, ele havia ressuscitado. E nós sabemos de experiência de muitas pessoas que resistiram ao Evangelho, mas que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, e a vida dessas pessoas foram mudadas. Então, aquilo que você precisar para que você de fato se volte para Deus, aquilo que Deus projetar para a tua salvação, se você abraçar pela fé, se você dar a resposta pela fé, a voz de Deus, você terá a sua experiência com Deus. Deus agirá da maneira que você precisa, não que você quer, mas que você precisa para você reconhecer que Deus é Deus em sua vida e sobre a vida de todos
Louvado seja Deus. Então, aqui no caso da conversão de Saulo, houve uma iniciativa do próprio Jesus ir de encontro, tendo esse encontro sobrenatural com Saulo. Terceiro tópico, subtópico. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele reconhece que a salvação é pela graça. E isso por meio da fé. Não vem de vós, ou seja, não vem das obras, aquilo que eu tanto defendi, a lei. Não é por esse meio que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Foi a graça que me derrubou no caminho. Foi a graça que me cegou. Foi a graça que abriu os meus olhos. E eu respondi à graça por meio da fé de uma entrega a Cristo, que é a própria graça de Deus. Na epístola a Tito, Paulo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Cristo. Ou seja, o favor imerecido de Deus, a sua graça é Jesus, que satisfez a vontade de Deus quanto à punição, quanto ao juízo, quanto àquilo que ele cobrava do homem por ter afastado-se de Deus. Isso foi pago, isso foi completado, nosso pecado foi expiado na morte de Cristo, que é a graça de Deus que nos salva. Aos Romanos, Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é o favor otorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Cristo veio nos livrar da ira de Deus. Era a ira de Deus que pesava sobre nós. Então você tem que temer não é o inferno. Você tem que temer não é a morte. Você tem que temer é a ira de Deus, que a Bíblia diz que ela vem sobre os filhos da desobediência. E Jesus é o único meio para você se livrar da ira de Deus. O homem pecou contra Deus, o homem se tornou alvo da ira de Deus, mas o próprio Deus tomou a iniciativa de enviar Cristo para que a sua ira caísse sobre Cristo e para que aqueles que estivessem em Cristo se livrassem da ira do próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra redentora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar Jesus, que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. E certamente, você que já teve o seu encontro com Cristo, sabe que de fato não foi por você, mas foi Cristo que operou na sua vida uma grande salvação, uma grande transformação. Então nós temos aqui que da parte de Deus é Deus quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica. E no homem ele vai operar na intelectualidade do homem, no emocional, na vontade, na consciência, no espírito do homem. Deus opera o seu plano redentivo através de Cristo. O tópico 2 da lição, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Primeiro subtópico, a conversão começa no arrependimento. A mensagem do Evangelho, tanto de João Batista, quanto a mensagem de Cristo, quanto dos apóstolos, era uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Era a mensagem do arrependimento. E a mensagem da igreja não deve ser outra. Deve ser uma mensagem de arrependimento, focando em Cristo, que é o único meio para o homem voltar-se para Deus. Portanto, a conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoé, que significa pensar de maneira diferente. Então,
essa expressão arrepender-se no grego bíblico, no geral, é metanoia, que é exatamente pensar de maneira diferente. Paulo teve uma mudança na sua mente, mas não é só pensar diferente, pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Então não é só pensar diferente, é ter uma disposição para a mudança e colocar essa mudança em prática. No Novo Testamento, arrepender traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado do desejo de corrigir o rumo. Não é só entristecer, mas é o desejo de mudar e a própria mudança de rumo. Que a ideia da conversão é dar meia volta. A ideia do arrepender é você querer mudar de rumo, que vai consolidar a sua conversão. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Então, arrepender é exatamente essa mudança na mente para corrigir o seu caráter, a sua maneira de pensar, os seus valores, para voltar-se para Deus, para dar meia volta, para voltar-se, porque o homem ele afastou-se de Deus e ele precisa voltar-se para Deus. E ele só faz isso através do arrependimento, da conversão, e tudo isso é uma obra de Cristo na vida do ser humano. Louvado seja a Deus. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Conversão, ela começa no arrependimento, que está assinalando exatamente a morte do novo homem para ressuscitar, a morte do velho homem para ressuscitar como um novo homem em Cristo Jesus. Segundo subtópico, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Ninguém pode dizer-se convertido se de fato não há uma mudança, uma transformação de vida. Há muitos que dizem que agora são cristãos, que agora é um novo homem, uma nova criatura, mas continua a mesma pessoa de antigamente. Não mudou a maneira de pensar, não mudou a vontade, não mudou os desejos, não mudou a maneira de agir, não mudou nada. Então é necessário que nós entendamos que a conversão, ela traz uma transformação pessoal, uma transformação no indivíduo. E mais, essa transformação ela começa de dentro para fora. Começa no espírito, atinge a alma, os desejos, as vontades, as emoções e atinge o corpo. Muito cuidado com essas mudanças de fora para dentro que a religião causa. Se vira religioso, vira crente, aí já tem que vestir uma roupa de crente, uma Bíblia de crente. Estou dizendo que você não deva fazer isso, mas fica só por isso. Com a capa, aí como diz lá fora na linguagem, dá um mel de coruja. Não, isso não é salvação, isso não é encontro com Deus. O encontro com Deus começa de dentro para fora e cada um tem o seu tempo de conversão. Uns mudam mais rápido, outros demoram mais e ainda mais. E a nossa conversão, a nossa total transformação no novo homem, isso vai durar toda a nossa vida terrestre. Até que, quando do arrebatamento, aquilo que é corrupto vai se revestir do incorrupto. Nosso corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, ou seja, abriu seus olhos espirituais. Abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo, que é em Cristo, como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta, individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Uma mudança pessoal, uma mudança, uma transformação pessoal de alguém que antes sabia tudo o que devia fazer, agora não sabe de nada, se coloca à disposição do Senhor. Terceiro subtópico, a conversão
faz parte da doutrina bíblica da salvação. Temos a doutrina bíblica da salvação, a conversão, arrependimento, fé, regeneração, santificação, justificação e, por fim, a transformação final, que é a glorificação do nosso corpo. Tudo isso são etapas, não necessariamente uma após outra, mas tudo isso faz parte do projeto, do fenômeno, do processo da salvação. Bem, então a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer a Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa da meia volta, que é a ideia da conversão, o que é converter. Fazer conversão é dar meia volta, é como numa estrada, você vai fazer uma conversão à direita, à esquerda, você vai dar meia volta. Então o homem, ele vai exatamente a uma mudança de raízes na obra regeneradora do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante. A conversão é uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Então, a ideia de conversão, que é essa parte externa que se torna pública, a salvação do homem, seria exatamente uma manifestação da regeneração. O Espírito Santo começa a operar na vida do homem, lá trazendo o arrependimento, a fé, e aí ele vai o quê? Ele vai sendo regenerado, ele vai se convertendo, ou seja, mudando de direção. Como a conversão vamos dizer assim, a prova externa daquilo que está acontecendo no interior do homem, que é uma obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem coloca a fé no coração do homem, o Espírito Santo é quem leva ao arrependimento, o Espírito Santo é quem opera a regeneração, o Espírito Santo é quem opera a conversão, é o Espírito Santo que justifica o homem em Cristo, é o Espírito Santo que santifica o homem, é Deus através do seu Espírito, é a obra de Cristo na vida do homem que o torna justo diante de Deus e que por fim vai o glorificar quando do arrebatamento da igreja. E finalmente, o último tópico da lição, o tópico 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, a faculdade intelectual, que é a razão, essa mudança intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a ideia aqui é dessa faculdade interior que é transformada, é exatamente essa transformação no intelecto, essa transformação na área da razão, para o homem entender que por conta própria ele não consegue se salvar. E isso tem que ser uma mudança na sua razão. Ele tem que ver isso de maneira racional, intelectualmente. Ele tem que perceber que ele não dá conta, que ele não consegue salvar-se por si próprio, que ele precisa, ele tem que fazer isso de uma forma consciente. A ideia aqui da faculdade intelectual, da razão, em um outro momento a gente pode estar colocando isso com a ideia da própria consciência, que para aqueles que são tricotomistas, vai colocar a consciência como sendo o próprio espírito do homem, a faculdade do espírito. Então Deus ele começa a trabalhar na consciência do homem, na sua razão, despertando, mostrando o seu estado de pecado e a necessidade que ele tem de um Salvador. Então a mudança na faculdade intelectual,
uma mudança das emoções, da parte emocional, da alma em si, que envolve emoções, que vai envolver aí sentimentos. Então também aí uma mudança na faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado, contra Deus, que é santo e é justo. Aí em Coríntios, 2 Coríntios 7,10, por exemplo, diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser salvo. Ninguém se arrepende do encontro que teve com Deus. É isso que o texto está dizendo, olha. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual, dessa salvação, ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós temos aqui Pedro, quando nega Jesus, ele sente uma tristeza, segundo Deus, pelo pecado, e ele se arrepende. Judas, ele peca contra Deus e ele sente um remorso, uma tristeza para a morte. E ele vai então se matar. Então é isso que o texto está dizendo, que a tristeza, que é o arrependimento promovido pelo Espírito Santo, essa tristeza ela gera vida. Mas a tristeza gerada pelo pecado, ela vai nos conduzir à morte. Esse remorso, que não é um arrependimento, não é uma consciência de pecado, ele só gera mais tristeza e leva o homem à morte, como foi o caso de Judas. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. É Davi se arrependendo e se voltando para Deus, não tomado por um remorso, mas tomado pelo arrependimento que o próprio Deus opera na vida do homem no processo da salvação. E por fim, o último subtópico do terceiro tópico, faculdade da vontade. A vontade do homem também, ela é alcançada, ela é transformada quando da conversão. Ou seja, o homem agora passa, não que ele não tenha mais vontade, mas ele submete a sua vontade à vontade de Deus, ele procura fazer o querer de Deus. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito de seu pecado, resta-lhe agora o que? Exercer a vontade, que é a vontade de Deus. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem, para convencer o pecador da justiça e do juízo, para então unir-se à vontade de Deus. Então é o Espírito Santo que nos convence da justiça de Deus, que é do juízo de Deus, daquilo que Deus cobra para a paga do pecado. Então o Espírito Santo nos convence da justiça e nos convence do juízo, da ira de Deus. E esse juízo, quando ele nos convence, nós entendemos que Cristo, ele pagou o preço, o juízo de Deus caiu sobre Cristo. Cristo foi julgado, ele foi condenado, ele foi morto para que nós pudéssemos ser livres. Não que Cristo foi morto para que Cristo pagou os preços do pecado e morreu para que nós não morrêssemos. Não apenas isso. Porque mesmo que nós morrêssemos, nós não pagaríamos a nossa salvação. Então, na verdade, Cristo não morreu para que nós não morrêssemos. Cristo morreu para nos resgatar, que mortos nós já estávamos nos nossos delitos e pecados. Louvado seja Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Aqui o comentário diz: refutamos essa ideia. Eu também refuto essa ideia. Com o auxílio da graça divina e a ajuda do Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir mudar de vida. Eu creio plenamente que a salvação é pela graça, totalmente pela graça, mas eu não creio que Deus força o homem a ser salvo. Eu tenho para mim que a fé é algo que Deus também coloca no homem, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, mas a fé Deus coloca no homem para que ele possa, no uso do livre-arbítrio, ele dá uma resposta a Deus. Então, pela fé, o homem responde a Deus. Se ele permite que a fé seja gerada dentro de si,
A fé é a resposta à graça de Deus. Por isso que pela graça sois salvos por meio da fé. Mas eu não creio que Deus criou o homem sem livre-arbítrio, que ele perdeu o livre-arbítrio a ponto de ser forçado a se dobrar à graça de Deus. Eu não creio dessa forma, porque para mim eu não vejo nenhum sentido falar em amor a Deus, falar em fé, falar em servir a Deus com alegria, se tudo isso não passa de uma forçação da parte de Deus, já que o homem não tem livre-arbítrio. Eu não creio dessa forma em hipótese nenhuma. E aí a conclusão da lição coloca: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão. Aqui o texto fala e o obrigou. Eu não penso bem, eu acho que não foi muito feliz aqui a expressão do comentarista ao fechar a lição, que o obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Eu não digo que foi uma obrigação, que ele foi obrigado. Eu diria que essa luz fez com que ele enxergasse que ele estava errado, e não o obrigasse como que contra a sua vontade. Eu não penso dessa forma. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mão dada. Eu acho que isso é interessante. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. O homem tem a responsabilidade de reconhecer a Cristo como seu Salvador ou não. Deus deu ao homem essa capacidade. Deus colocou dentro de todo ser humano algo que ele pode usar contra o próprio Deus, que é o livre-arbítrio. Mas Deus deu ao homem, porque Deus não quer que nós sejamos máquinas, que nós não tenhamos outra opção, que nossa única opção seja amar a Deus. Não. Deus quer que nós escolhamos a quem servir. Deus quer que nós escolhamos a quem servir, a Deus ou ao mundo. E isso nas Escrituras nós temos base para isso. Por isso o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Que maravilha! O arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, que morreu e ressuscitou, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Que Deus nos abençoe, louvado seja o nome de Jesus. Está aí a nossa lição, apresentamos aí a conversão de Saulo, e na próxima lição nós vamos ver exatamente sobre a vocação apostólica de Paulo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, ao nosso coração, e que nós possamos a cada dia nos aproximar de Deus e nos certificar se de fato nós já experimentamos uma verdadeira conversão a Cristo por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, transformando a nossa vida, o nosso interior e nos tornando uma nova criatura, nos tornando filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, um grande abraço, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.